Na aula de hoje eu vou falar sobre como obter sucesso na elaboração e na implementação do programa de gerenciamento de riscos. E eu vou explicar para você por que algumas empresas obtêm sucesso na elaboração do PGR e outras não obtêm sucesso. E aí eu vou aproveitar e falar um pouco também das empresas certificadas em sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. E para começar, o que leva uma empresa a ter sucesso no programa de gerenciamento de riscos? O que leva uma empresa a obter os benefícios que o programa de gerenciamento de risco ele proporciona quando ele é bem implementado, quando ele melhora o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa considerar que para você ter sucesso no programa de gerenciamento de risco, você precisa de um comprometimento da liderança, ou seja, a alta direção da empresa, a alta administração, ela tem que estar comprometida. Por quê? Porque segurança do trabalho é uma questão que começa de cima para baixo, ou seja, se a alta administração não estiver envolvida, se a alta administração não estiver comprometida, não tem como você obter excelentes resultados. Então, o primeiro ponto, tem que haver liderança, comprometimento e responsabilidades, ou seja, dentro de um programa de gerenciamento de risco, as responsabilidades elas não são somente aos profissionais do SESMIT. Então, num programa de gerenciamento de risco, não é só o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o higienista, não são somente esses profissionais que têm responsabilidades. Todos os empregados, 100% dos empregados, eles têm que ter responsabilidades definidas dentro de um programa de gerenciamento de riscos ou então dentro de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então isso tem que ser muito bem definido. Um outro item que é importante para obter sucesso no programa de gerenciamento de riscos é a responsabilização por prestar contas à alta direção. No caso, a alta direção pode ser a diretoria da empresa, pode ser o gerente geral de uma planta, o gerente geral de uma fábrica. E aí, dentro do programa de gerenciamento de riscos, tem que haver uma responsabilização de prestar conta para essa diretoria, para essa alta administração. E por que tem que ter isso? Geralmente é a alta administração que provê os recursos necessários, os recursos financeiros, os recursos materiais, os recursos humanos. E, dentre uma hierarquia, atribui-se essa responsabilidade de gestão, de estruturação ao SESMIT e às outras gerências da empresa. Mas tem que haver um procedimento de prestação de conta para a alta administração. Então, isso daí é um dos fatores de sucesso no programa de gerenciamento de riscos. Além disso, a gerência ela tem que desenvolver, ela tem que liderar e ela tem que promover uma cultura com foco nos resultados de saúde e segurança do trabalho. Tem um ditado muito comum aí na questão de certificação, de auditoria, que é quem não mede, não gerencia. Então, é extremamente importante que a gerência, ela desenvolva, ela lidere, ela implemente uma cultura com foco em resultados. Ah, Thiago, como assim? Qual o exemplo que você pode me dar de resultado? Número de acidentes,
número de usuários de proteção auditiva, número de usuários de proteção respiratória, número de doenças ocupacionais, taxa de frequência, taxa de gravidade, número de incidentes, ou seja, o foco tem que ser em resultados na área de saúde e segurança do trabalho. Então, a gerência ela precisa promover uma cultura com foco em números, com foco em resultado de saúde e segurança do trabalho. Então, esses daqui são 2 fatores de sucesso na implementação de um programa de gerenciamento de risco. Seria o quê? Atribuir responsabilidades, participação da liderança da empresa com comprometimento e promover uma cultura de saúde e segurança do trabalho com foco em resultados. Dando sequência aqui, que é extremamente importante para o sucesso de um programa de gerenciamento de risco, seria a comunicação. E aí é muito importante você saber, numa questão aqui que eu vou falar. Estou falando sobre o programa de gerenciamento de risco em nível avançado. Então tem muita coisa que eu estou falando aqui que não está presente na norma regulamentadora NR1, porque o que está lá na NR1 é o mínimo necessário que você precisa implementar para elaborar um programa de gerenciamento de risco, mas existem outras ferramentas. E aí a questão da comunicação, num programa de gerenciamento de risco, você precisa ter procedimento para comunicação interna e comunicação externa, uma comunicação com a sociedade, com a parte interessada, com a vizinhança da empresa e uma comunicação interna. Se você não tiver procedimentos eficazes de comunicação, o seu programa de gerenciamento de riscos, ele tende a não funcionar direito, ele tende a não crescer, ele tende a não dar tanto resultado quanto ele pode dar, quanto ele tem um potencial de dar resultados. Então, extremamente importante um procedimento de comunicação. E para ter comunicação, você precisa consultar e participar os trabalhadores na elaboração do programa de gerenciamento de riscos. E é muito fácil entender isso porque quando você começar a elaborar o programa de gerenciamento de riscos, a partir do momento que você envolve todos os empregados, explica o que é um PGR, qual que é o objetivo do PGR, o que é uma GRO, qual que é o objetivo de uma GRO, e você coloca o trabalhador, ou melhor, você consulta o trabalhador para que ele possa participar da elaboração, ele automaticamente se sente parte daquilo, ele se sente parte do programa de gerenciamento de riscos. Então, muito importante a consulta e a participação dos trabalhadores, ainda mais porque é o próprio trabalhador que conhece melhor as atividades e ele pode te ajudar muito na questão da percepção dos riscos, principalmente quando você estiver elaborando o seu inventário de riscos. Outro item importante aqui é a alta administração, ela provê os recursos necessários para que você elabore e implemente o programa de gerenciamento de riscos. E esses recursos necessários aqui podem estar incluídos, mas não se limitam a mão de obra, investimento, de repente, na elaboração do programa de gerenciamento de riscos ou principalmente na implementação, pode ser que você tenha que contratar um higienista ocupacional, pode ser que você tenha que contratar um ergonomista, um fisioterapeuta do trabalho. Então isso tudo tem a ver com recursos necessários. Pode ser que na implementação do seu programa de gerenciamento de risco você tenha que treinar trabalhadores, você tenha que realizar medições de ruído, de poeira, de calor, de vibração.
pode ser que você tenha que contratar mão de obra técnica especializada. Pode ser que você tenha que contratar um engenheiro acústico. Ou seja, isso tudo está relacionado com a parte de recursos necessários. Para que você tenha sucesso no seu programa de gerenciamento de riscos, você precisa ter os recursos adequados, os recursos necessários. E um item que não está lá na norma regulamentadora NR1 é um item extremamente importante, que é a elaboração e a implementação de uma política de saúde e segurança do trabalho. E para elaborar uma política de saúde e segurança do trabalho, o profissional que vai elaborar essa política, ele precisa conhecer como elabora-se uma política, porque uma política ela tem que versar sobre a melhoria contínua, sobre a questão dos perigos e dos riscos presentes no ambiente de trabalho, em relação ao atendimento da legislação, em relação ao comprometimento das lideranças e da alta administração, porque a política ela é algo norteador dentro do programa de gerenciamento de riscos. Então, você pode observar que toda empresa que tem um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho certificado, ou então as empresas que têm um sistema de gestão integrado de saúde, qualidade, meio ambiente, ela tem uma política. E essa política ela sempre vai falar em melhoria contínua, atendimento à legislação, identificação dos perigos e dos riscos e o comprometimento da alta administração, o comprometimento das lideranças. Então, um fator de sucesso é o estabelecimento, a implementação, a criação e a implementação de uma política de saúde e segurança do trabalho. Então, esse é um fator de sucesso no programa de gerenciamento de riscos. Um outro item também, que é extremamente importante, e esse sim está lá na norma regulamentadora NR1, que é um processo de identificação de perigos e controle dos riscos ocupacionais. Mas o que é importante aqui, que ficou de fora da norma regulamentadora NR1, é que ela fala em controlar os riscos, mensurar os riscos, mas não falam em oportunidades. Então, um fator de sucesso no seu programa de gerenciamento de riscos é um processo para identificar os perigos, controlar os riscos e oportunidades na área de saúde e segurança do trabalho. Um outro item de fator de sucesso é gestão de saúde e segurança do trabalho com visão no negócio. E aí, Thiago, o que é isso? O profissional de saúde e segurança do trabalho, ele tem que entender que ele faz parte da empresa e que ele está ali para produzir o produto final daquela empresa. Por exemplo, é muito comum, se eu chegar no SESMIT da empresa que você trabalha, se você está no setor de segurança do trabalho, se eu te perguntar assim, o que você faz aqui? Eu sou um técnico de segurança do trabalho. Eu sou um engenheiro de segurança do trabalho. Ou então, eu sou um médico do trabalho. Essa é a resposta mais errada que um profissional pode estar respondendo. Se você trabalha, por exemplo, no segmento de alumínio, se eu chegar lá e perguntar para você, o que você faz aqui? Eu faço alumínio. Ou seja, isso é visão de negócio, porque o SESMIT ele não pode se comportar como uma célula totalmente isolada da empresa que está ali prestando uma espécie de consultoria para os coordenadores, os supervisores da outra área. O SESMIT da empresa ele tem que entender que ele é parte do negócio da empresa e que ele está ali para atender a produção. Ele é um facilitador, mas que ele está ali
para atender a produção. Então, isso é visão de negócio. Então, a gestão de saúde e segurança do trabalho, ela tem que ter uma visão de negócio da empresa. Tem que entender, ou melhor, os profissionais, eles precisam entender que eles estão ali para produzir o produto final da empresa e que a parte de saúde e segurança do trabalho, ela é uma peça elementar, uma peça fundamental nesse processo. Então, isso é visão de negócio. Para finalizar, para você obter sucesso no seu programa de gerenciamento de riscos, você precisa fazer uma avaliação contínua do desempenho e monitoramento. E isso daí também está presente na norma regulamentadora NR1, que fala que a avaliação de riscos é um processo contínuo. Então, quem acha que as empresas certificadas que podem avaliar os seus processos em até 3 anos ou em alguns casos específicos, conforme está lá na norma regulamentadora NR1, que a cada 2 anos, quando implementar um novo sistema e tal, quem acha que vai ter que esperar esse prazo, esse período, está completamente enganado, porque a avaliação dos riscos é um processo contínuo. Se eu for comparar com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que a norma regulamentadora NR9, ela mencionava que o PPRA ele deveria ser revisado no mínimo 1 vez ao ano. O PGR ele tem que ser revisado no mínimo toda vez que mudar algum processo, toda vez que mudar a intensidade de um agente físico, toda vez que mudar a concentração de um agente químico, ou seja, existem empresas que o programa de gerenciamento de riscos vai ser revisado semanalmente. Tem processos que são muito dinâmicos, tem muitas questões que são implementadas, tem muito ambiente de trabalho que ele pode ser melhorado dezenas de vezes ao ano, ele pode ser piorado dezenas de vezes ao ano, então toda vez que mudar, você tem que fazer uma avaliação contínua para você saber qual que é o nível de risco que está presente nas atividades. Um outro item também que é extremamente importante, e isso não é falado na norma regulamentadora NR1, mas em outras normas de sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho é muito bem falado, é que os objetivos de saúde e segurança do trabalho, eles têm que ser coerentes com a política de saúde e segurança do trabalho, que por sua vez tem que ser coerente com os riscos e coerente com os perigos e, por fim, coerente com as oportunidades. Ah, Thiago, não entendi nada. O que é isso? Os objetivos de saúde e segurança do trabalho. Imagina uma empresa que seja, por exemplo, uma mineração. Uma mineração que tenha lá muito material particulado, sólido, suspenso no ar do ambiente de trabalho, que tenha muita poeira. E aí, na política, não fala que aquela empresa vai atender a legislação. E no levantamento de riscos, foi considerado, por exemplo, o risco de uma pneucomoniose, uma asbestose, uma silicose, porém, você não tem nenhum tratamento para isso, ou seja, está incoerente se os seus objetivos de saúde e segurança do trabalho, nesse caso, não falar nada sobre o controle dos aerossóis, sobre o controle da questão da exposição aos agentes químicos, né, em relação ao material particulado, ou seja, os seus objetivos de saúde e segurança do trabalho, eles têm que ser coerentes com a política de saúde e segurança do trabalho, tem que ser coerente com os riscos identificados, com os perigos identificados e com as oportunidades de melhoria e várias outras oportunidades que podem ser gerenciadas dentro de um programa de gerenciamento de riscos.
E por fim, um fator de sucesso no programa de gerenciamento de riscos é atender à legislação e procedimentos internos de saúde e segurança do trabalho. Teve uma vez que houve um comentário lá no meu Facebook, teve um hater que apareceu lá e falou que eu estava ficando doido, me perguntou onde é que estava escrito que tem que atender a legislação num programa de gerenciamento de risco. Primeiro, isso está muito claro, tanto na norma regulamentadora NR1, quanto se você pegar normas de sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, é muito claro que você tem que atender não só a legislação, mas você pode controlar requisitos internos. Por exemplo, a calibração do instrumento de medição, a calibração de um equipamento de medição. Se o fabricante não especificar uma periodicidade de calibração, você mesmo pode determinar através de um procedimento interno de saúde e segurança do trabalho. E nesse mesmo vídeo no meu Facebook, teve um advogado também que questionou isso. Eu lembro que foi um advogado, foi um administrador, e falaram muito mal de mim, me atacaram com várias palavras, e é simples, está na norma regulamentadora NR1, está na ISO 45001 e está na OHSAS 18001, que o fator de sucesso num sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, você precisa atender a legislação de saúde e segurança do trabalho e procedimentos internos na área de saúde e segurança do trabalho. Deixa o seu comentário aqui no vídeo, aqui, o que você achou, o que você quer aprender, deixa alguma sugestão também, faça o seu comentário. Se você gostou, se inscreva no canal, é só você clicar no botão que aparece aqui logo aqui abaixo. Agora, se você quer receber dicas diariamente, todos os dias, de saúde e segurança do trabalho, higiene ocupacional, programa de gerenciamento de riscos, entre para o meu grupo no Telegram. Esse grupo é o maior grupo de higiene ocupacional aí, são milhares de pessoas, e para você entrar é muito simples, basta você clicar no link que aparece na descrição logo aqui abaixo desse vídeo.